Irmãos, quando alguém é escolhido por Deus para uma missão, sempre existe uma preparação. É sobre isso que eu vou falar nesta manhã. Como Deus prepara os seus filhos para a missão, para o propósito que Ele já determinou. E nós vamos analisar em cima da vida de Moisés, porque Moisés é o exemplo claro de alguém que foi chamado por Deus e que ele teve que ser preparado. Não foi da noite para o dia. Não foi da maneira que ele pensava, mas foi de um modo totalmente diferente, porque os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. E Moisés, ele viveu 120 anos, e nós podemos dividir a vida dele em 3 fases, de 40 anos cada fase. Então nós vamos ver a primeira fase dele, da vida de Moisés, está lá em Atos capítulo 7, o versículo 17 ao versículo 22. Diz assim: Ao se aproximar o tempo que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro reino que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar o seu recém-nascido para que não sobrevivesse. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Amém? Aqui nós vemos que desde o nascimento até os 40 anos de idade, Moisés, ele aprendeu a ser um príncipe na casa de Faraó. Os estudiosos acreditam que Moisés ele estava sendo preparado para ser Faraó, para ser o sucessor de Faraó. E naquela época, os egípcios eles eram muito avançados, principalmente na engenharia, na matemática e na astronomia. Alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer o Egito? Deixa nos comentários. Né? Se um dia você puder ir lá, geralmente eles fazem um estudo pelo estudo no Jordano, Israel. Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, né? Mas não tem como de ver impressionar a grandeza, né, nos vídeos das obras faraónicas, né? Você olha aquelas pirâmides, até hoje eles não sabem ao certo como foi feito, como foi construída, né? Nós que temos conhecimento da palavra, nós chegamos à conclusão que eles tiveram a ajuda dos anjos caídos, que são os demônios, anjos que se rebelaram com Deus e que ajudaram os homens a fazer aquilo, porque não tem, humanamente falando, como eles faziam aquilo tudo. Cada pedra, irmãos, de uma pirâmide é quase 5 vezes de uma pessoa e tem milhões de pedras numa pirâmide só. Então, fora que o desenho delas é perfeito e trazendo para o lado da astronomia, elas se encaixam perfeitamente no alinhamento das estrelas. É uma coisa de louco. Você fica impressionado, né, com aquilo tudo. E aquela era a época em que Moisés, ele viveu. Então, essa primeira fase de Moisés é a fase que Moisés se achava. Ele se achava o cara, porque Moisés, a Bíblia diz aqui, que ele era poderoso em palavras, poderoso em obras. Era um homem muito inteligente, Deus permitiu que Moisés passasse por tudo aquilo, e porque Moisés foi parar justamente na casa de Faraó. A Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 3 e o Êxodo capítulo 2, que mostra que naquele tempo de Faraó, os hebreus estavam crescendo muito, e Faraó ficou com medo, porque se os povos inimigos viessem contra o Egito, e se juntasse com os hebreus, com certeza eles derrotariam os egípcios. Mas o que ele não sabia é que tudo aquilo era obra do diabo, porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus enviaria um homem descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente e que libertaria um homem do pecado. Deus estava ali profetizando a respeito de Jesus, e como Satanás não sabia o certo, a época em que ele viria, ele então preveu que naquela época estava para vir um libertador do povo de Deus. Então Faraó, ele teve uma estratégia maligna de matar todas as criancinhas, homens, porque ele acreditava que se matasse todos os homens, iria sobrar as